Cumprimento a todos os irmãos, desejando-lhes a bênção, a graça, a proteção do nosso Deus, o Pai Celestial. A bênção do nosso Senhor Jesus, Divino Salvador, de nossa Santa Mãe, Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do nosso estimado irmão Aldo. Estamos iniciando mais uma das nossas reuniões nesta noite, nesse domingo, para apresentarmos ao nosso Deus e aos seus santos a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Por isso, irmãos, convido a todos para que acompanhem o nosso trabalho, porque nós estamos oferecendo para Deus, estamos oferecendo para os céus, consagramos para Deus, e Deus recebe coisas boas, né? Ele, de qualidade. Então nós precisamos sempre oferecer de nós também o melhor para o nosso Deus, para Jesus, para a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Vamos assim, irmão, nesse pensamento, iniciar a nossa reunião. Eu convido os irmãos que estão assentados para ficarem em pé, a fim de fazermos a nossa oração. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, nós te exaltamos, ó Deus, nesse momento que estamos reunidos aqui na igreja para realizarmos nosso culto de adoração. Louvado seja todo o poder celestial a partir do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor. Também louvando e glorificando nossa Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o nosso Santo Irmão Aldo, nosso Santo Pastor e Profeta. Pedimos que abençoe a nossa reunião, dando-nos tudo quanto precisamos para a sua realização. De um modo muito especial, a unção, a virtude do Divino Espírito, para fortalecer, para ajudar, para alimentar a todos os presentes e também aqueles que nos acompanham ou que vierem nos acompanhar através da internet. Eu peço, portanto, essa bênção, que recebam o nosso louvor, a nossa adoração, os hinos que serão apresentados pelo coro e todos os atos da nossa reunião. E enquanto te louvamos, enquanto te glorificamos, ó Deus, que as tuas bênçãos, que a tua unção e a tua virtude venha sobre a igreja, venha sobre todos os teus filhos e todos possam se sentir amparados, fortalecidos pela graça, alimentados no seu espírito e se tornando resistentes na fé para poder cumprir na terra a sua missão. Confiantes na sua presença, dos teus santos anjos, entregamos em suas mãos a nossa reunião com gratidão, adoração e louvor. Amém. Vamos cantar o corinho do Inário número 1, Igreja Forte.
traçou por este caminho a Santa Rosa sempre andou. Caminho certo, caminho da vida, caminho do céu, estrada florida. Venceu a morte e ressuscitou, pois fez a vontade do Pai, com fé, coragem e amor, reunindo aos seus discípulos, lhes deu mais instrução para continuar sua obra, a
que viveu, ele foi o maior exemplo de humildade que existiu. Sua primeira noite deitado no capim ele passou, mas humildemente ali ele repousou. Depois, com a Virgem Maria e São José, precisou ir ao Egito se refugiar, porque o rei Herodes queria o matar. Jesus menino em terras estranhas foi morar. Cumpriu-se a promessa de Isaías, que foi profetizada com brilho. As palavras de Deus Pai a respeito do Messias do Egito, chamei meu filho. O anjo os mandou voltar a Galileia, que em Nazaré criassem o pequeno, para se cumprir outra promessa do profeta Isaías, e ele será chamado o Nazareno. Viveu na mais completa humildade, 3 décadas na obscuridade, e após o seu batismo no Rio Jordão, iniciou seu ministério e seus milagres. Milagres dentre o povo ele curou, sinais e maravilhas realizou. Finalmente, quando a Lázaro ele ressuscitou, a inveja dos falsos a sua morte decretou. Outro anúncio de Isaías foi provado. Jesus suportou a traição do inimigo, como uma ovelha imaculada foi levado ao sacrifício. Seguiu mudo, sem nenhum gemido. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Pai. E no último momento do seu corpo martirizado, confiou sua mãe ao apóstolo amado. Do seu Natal a sua ressurreição, provou seu amor, realeza e humildade.
Por isso festejamos nesta ocasião sua vitória com amor e santidade. Amém. Todo louvor e adoração pertencem ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial, e a Jesus Cristo, seu Filho amado, acompanhado de seus santos de grande poder. Então, irmãos, o nosso trabalho é dedicado a eles, é consagrado a eles. Se é consagrado a eles, não é mais nosso, pertence a eles. Então, eles recebem e nos mandam a sua bênção em resposta. E nós, então, ficamos felizes com a bênção e a graça que Deus nos dá. O consolo, o conforto espiritual, alimento dos céus. Por isso, irmãos, nós somos muito gratos ao nosso Pai, a Jesus, a Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e aos demais santos também, por tudo quanto eles fazem por nós, além de receber a nossa adoração, o nosso louvor, nos ajudar, inspirar. Então, irmãos, nós oferecemos para eles, consagramos a eles, e eles nos devolvem em bênção e graça dos céus. Eu vou ler para os irmãos a mensagem que contém o nosso boletim. Domingo de Ramos e a Páscoa. O Domingo de Ramos é celebrado no domingo que antecede a Páscoa. É a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um acontecimento da vida do Divino Mestre, mencionado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, que havia falecido há 4 dias, e a multidão que estivera com Jesus, quando o ouviu chamá-lo do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, davam testemunho a todas as pessoas. Especialmente por isto, a multidão foi-lhe ao encontro, por terem ouvido que Jesus havia feito aquele maravilhoso milagre. Era por ocasião das principais festas judaicas, especialmente a Páscoa, que vinham participar em Jerusalém, a fim de prestarem culto a Deus verdadeiro. Até mesmo os de regiões longínquas e de outras nações vinham para as festas. E muitos deles queriam conhecer a Jesus, nosso Senhor, pelo grande milagre de ter ressuscitado a Lázaro. Na entrada triunfal do Divino Mestre em Jerusalém, montado num jumento, as multidões que sabiam que ele estava a caminho da cidade, cortaram ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras, para cobrir o chão onde ele iria passar. E com folhas de palmeiras nas mãos, o povo o aclamava em alta voz, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Salve o Rei dos Judeus, hosana ao Filho de Davi. Salve o Messias. E esse dia é até hoje comemorado como Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa. Relembramos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias
antes de sofrer a paixão, porque a morte e ressurreição completando. E assim Jesus entra triunfante em Jerusalém para realizar a sua última missão, despertando nos sacerdotes e mestres da lei muita inveja, desconfiança e medo de perder o poder. Pediram a Jesus para repreender o povo, que clama com muita alegria o nome dele, e aí disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as pedras clamarão. Daí em diante, começa então uma trama para condenar Jesus à morte, levantando falsos testemunhos para condená-lo à morte e morte de cruz. O povo aclamava a Jesus, cheio de esperança e alegria, pois Jesus, o Messias e Salvador da humanidade, manifestava na terra a glória e o poder de Deus e a esperança da vida eterna. Este acontecimento religioso nos relembra e nos convida a celebrar esses acontecimentos da vida de Jesus, que se entregou ao Pai como Cordeiro puro e perfeito e sem mancha, para nos salvar da escravidão, do pecado e da morte. Irmãos, desde o nascimento de Jesus, digo, muito antes, através das profecias, já inicia a história de Jesus. E muitos fatos ocorreram. Então, os irmãos sabem, porque em muitas oportunidades já tomaram conhecimento de tudo o que ele fez, ou de uma grande parte. E nós aqui na igreja também divulgamos. Este é mais um evento, uma forma que aquelas criaturas fizeram para o exaltar, para o glorificar, porque Jesus tinha que ser glorificado. Estava sofrendo perseguições. Ele sabia que sua entrada em Jerusalém era uma entrada perigosa, e os apóstolos sabiam também, pois já há algum tempo haviam expulso ele de lá. E ele então estava pregando em outras localidades e também sofrendo agravos, muita perseguição. Ele sabia de tudo o que ia acontecer, mas ao entrar na principal cidade, em Jerusalém, irmãos, ele tinha que ser glorificado de todas as maneiras. Por isso então acontece esse fato. O povo que tomaram conhecimento deste milagre que ele fez, ressuscitando a Lázaro, e uns comentando com os outros, e o povo já conhecia Jesus, muitos milagres havia ocorrido, e muita gente já estava interessado pelos ensinamentos deles, e eram muito admirados por suas obras. E com este milagre, eles então perceberam definitivamente que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, era o rei que vinha subindo a Jerusalém. E eles o aclamaram, como está descrito aqui no boletim, irmãos. E daí então aconteceu esse fato, mais um evento na vida de Jesus que é lembrado todos os anos, não é? E que ficou conhecido como Domingo de Ramos, pois na oportunidade aquele povo tiravam galhos de árvores, de palmeiras, folhas de palmeiras, colocavam no chão como se fossem tapetes, para ele passar como um rei. Mas ele vinha lá amontado em um jumento. O povo esperava coisa diferente. As pessoas, irmãos, autoridades, principalmente autoridades religiosas, achavam que Jesus chegaria de outra forma. Jesus não. Eles falavam o Messias, o enviado de Deus, que estava prometido nas Sagradas Escrituras. Achava que ia chegar com muita pompa para administrar o país de uma forma política, um rei político.
Então, irmãos, eles ficaram muito decepcionados quando perceberam que aquele era o Messias. E ficaram com muita inveja dele. E resolveram tomar a decisão de destruí-lo, conforme segue toda a história da sua prisão, do seu sacrifício, do que fizeram com ele ali na prisão, e os interrogatórios e, por fim, a crucificação. Eu vou prosseguir e ler. Continuar. Diz assim: Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, nosso Senhor, o Filho primogênito de Deus, o nosso Pai, deixou a sua glória nos céus para vir a esta terra num corpo humano, nascido da Virgem Maria Santíssima por um milagre do Espírito Santo, a fim de realizar uma obra vicária, isto é, em favor da raça humana, que havia perdido a natureza divina. Sua obra se constituía em libertar do pecado pessoas com o coração contrito e torná-los novamente filhos de Deus, como se referiu o amado apóstolo São João no seu Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não perca sua alma, mas tenha vida eterna. E ainda testemunhou o profeta São João Batista. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, que o Cristo daria sua vida em favor da raça humana, dizendo assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados e salvos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e cada um se desviava do caminho do bem, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em nosso livro de doutrina, dizemos que Cristo realizou uma obra vicária e salvadora para libertar da maldição da lei os que creem e remir seu espírito dos pecados. Aboliu com seu sacrifício e o seu precioso sangue a causa primeira de toda dor, enfermidades e de todos os males e pecado. Portanto, com seu sacrifício, acabou-se a maldição que entrou no mundo pela raça humana, que se entregou ao príncipe do mal, permitindo que ele trouxesse toda a influência maligna sobre os homens, colocando no coração da criatura humana os mais perversos sentimentos, chegando a se destruírem uns aos outros. Jesus, nosso Senhor, nos revelou o Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele nos trouxe a mais perfeita doutrina que santifica, transforma e ilumina os corações no bom caminho. Foi por isso que ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Esta mesma doutrina ele nos deu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que iluminam os nossos caminhos. Foi exatamente numa quinta-feira que ele foi traído por um dos apóstolos, pelo preço de 30 moedas de prata, e foi preso à noite, quando orava no jardim de Getsêmani, e conduzido ao sumo sacerdote Caifás, que tentava achar um motivo para enviá-lo ao governador Pôncio Pilatos, para ser julgado e condenado à morte, pois só o governador romano tinha autoridade para condenar alguém à pena capital. Pilatos viu que Jesus era inocente, mas, para agradar os falsos judeus e os sacerdotes, o condenou a ser crucificado.
Mas antes disso, o Divino Mestre foi muito humilhado, açoitado, e ainda colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, para aumentar mais os seus sofrimentos. Nosso Senhor carregou sua cruz da prisão até o Monte Calvário, que ficava fora da cidade. Colocaram-no na cruz, cravaram-lhe as mãos e os pés com enormes cravos e ergueram e mantiveram Jesus pendurado até sua morte. Ele entregou seu espírito ao Pai mais ou menos às 12 horas da sexta-feira e foi sepultado num túmulo talhado em rocha, doado por José de Arimateia, discípulo do Divino Mestre. Foi um momento difícil e angustioso para os seus discípulos e apóstolos. Parecia que tudo estava acabado. E a promessa da vida eterna. Não era Jesus o Filho de Deus? Por que ele morreu? Entretanto, no terceiro dia, que era um domingo, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, e assim selou com seu sangue e a sua ressurreição, a salvação e a vida eterna para todos os que crescem no seu sacrifício, o sacrifício que fez por nós. Portanto, Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso alimento espiritual, é a nossa vida e a nossa liberdade. E hoje, através da Santa Avó Rosa, nos libertou do jugo da escravidão, do pecado, nos dando a verdadeira liberdade e a verdadeira paz e felicidade. A Santa Avó Rosa sempre amou profundamente a Jesus e o adorava de todo o coração e sempre ensinava a sua igreja a amá-lo e serem sempre fiéis a Ele e ao voto que fizeram ao se batizarem. Também os que resolveram servir nesta igreja, como os pastores, os diáconos e diaconisas, fizeram voto para Jesus. A Santa Avó Rosa se entregou de corpo e alma a Jesus, e tudo o que ela lhe pediu, e tudo o que ele lhe pediu, ela aceitou de todo o coração, até dar a sua própria vida por amor a ele e a sua igreja. Também muito amou a Virgem Maria e tinha por ela profunda veneração e adoração. Sigam o exemplo da Santa Avó Rosa, tendo este amor profundo por Jesus, nosso Senhor, pelo seu sacrifício e por sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou a amar a Jesus e nos deixou seu conselho. Eu, Irmão Aldo, peço a todos os apostólicos que comemorem a Páscoa numa verdadeira união entre família e entre o povo apostólico. Mas que essa união permaneça o ano inteiro, não somente na Páscoa. É necessário que cada família apostólica seja unida. E todos os que quiserem a felicidade devem se unir e amarem uns aos outros, porque Jesus deu-se em sacrifício para libertar o seu povo do jugo do pecado e para unir os corações, unir esposo e esposa, unir pais e filhos, unir irmãos com irmãos, enfim, unir todos num só espírito. Comemorem a Páscoa com muita alegria em seus corações, porque a Páscoa é a festa da liberdade e da verdadeira união da família do povo de Deus. Irmãos, veja como é a história de Jesus. Ela é muito rica, não é? É verdade que Jesus passou por diversos momentos, digo na sua vida aqui na terra, porque Jesus é eterno assim como o Pai. O primeiro criado por Deus, príncipe criado por Deus, o primogênito de Deus. Então, desde lá, ele sempre esteve ao lado do seu Pai e sempre estará em toda a eternidade. Mas ele teve essa fase
Deus o enviou à terra porque precisava resgatar as criaturas que havia ficado numa situação difícil por causa da desobediência humana, por ter se entregado o presente que Deus havia lhe dado ao inimigo, desobedecendo a Deus. E com isso haviam perdido um privilégio muito grande, que se refere exatamente à vida. Porque disse Deus, não é, ao primeiro casal: se pecardes, certamente morrerás. Se pecardes. E se não pecardes? Então não morrerás. Mas não aconteceu, porque eles pecaram. Então certamente veio a morte como castigo. E neste castigo, irmãos, surge os maus sentimentos, porque o inimigo, como diz, transmitiu ao ser humano toda a sua maldade, a sua estupidez, a sua revolta, o ódio e tudo mais que existe, e não precisamos comentar muito sobre o assunto. Então, irmãos, desde lá, e durante o seu nascimento e logo em seguida, muitas coisas boas aconteceram com Jesus, mas também teve muitas dificuldades na sua vida e no seu ministério igualmente. E ele teve esse momento de glória com a sua entrada em Jerusalém, quando o aclamaram rei. Mas, enquanto alegrou a uns, desagradou as autoridades, irmãos, e que daí então culminou nessa perseguição que já tinham sobre ele, de uma decisão de matá-lo, de crucificá-lo, de eliminá-lo, porque, irmãos, alegavam que ele era uma pessoa subversiva, uma pessoa perigosa, que ia chamar a atenção do imperador de Roma, porque eles ali estavam dominados por Roma, pelo imperador, que havia vencido eles. Eles estavam humilhados, eles tinham que pagar impostos, e eles estavam muito revoltados com o imperador. E o imperador de Roma era quem nomeava o rei, nas localidades onde ele dominava. Então havia nomeado um rei que havia vindo de lá, do imperador, lá de Roma, para reinar ali, naquela região, subordinado ao imperador, que foi Herodes. Herodes era o rei local, e ele tinha o problema dele, era com Roma, com o povo ele não tinha muita importância. Mas o povo era administrado mais, era pelos sumos sacerdotes, os chefes da religião. E naquele tempo era Anás e Caifás. E esses dois estavam muito revoltados com Jesus. E foram eles e mais outros que aprontaram o trama. E daí então, irmãos, aconteceu tudo o que aconteceu. Como descreve aqui no boletim, Jesus sofreu. Então foi um momento difícil para ele, a crucificação. Seguido então, irmãos, do momento de glória, quando ele ressuscita glorioso e triunfante, selando a sua missão, irmãos. E novamente, voltando a conceder ao homem, às criaturas humanas, um direito à vida eterna que havia perdido. Nós somos muito gratos a Jesus, somos gratos a Maria Santíssima, que deu condições para que ele viesse a este mundo. Somos gratos ao nosso Deus, ao nosso Pai. Gratos a Santa Vó Rosa, que em nossos dias, através dela, pudemos então ter a restauração da sua igreja e receber as novas revelações, para que sua obra continuasse entre nós. E daí então mais uma grande oportunidade de um povo numeroso gozar do benefício que Jesus nos trouxe, que é a vida eterna. E nós podemos, irmãos, nos alegrar, porque nós sabemos que desta igreja apostólica, e dizemos com toda certeza, um número incontável de
almas já estão nos céus, já estão salvos, estão lá com Jesus. E nós estamos aqui e temos uma cobertura, temos um amparo, temos ensinamentos, temos doutrina, irmãos, temos toda a proteção dos céus, desde que saibamos aproveitar de tudo com sabedoria e com entendimento. Então não podemos reclamar de nada, porque Deus nos tem concedido tudo, juntamente com Jesus. Agradecemos também ao Santo Irmão Aldo, que por sua vez deu para nós uma chance, uma oportunidade, porque a Santa Vó Rosa foi para o céu, e como ela ia conversar com a igreja, então ganhamos o irmão Aldo também, o grande profeta, o pastor por excelência, e através dele, então, foi completada a administração da igreja, e hoje temos a igreja bem edificada, bem fortalecida, bem preparada, conforme ele disse, a igreja está preparada para seguir em frente. Já está tudo realizado, agora é só conservar. Irmãos, e esse conservar depende de nós, temos a nossa parte. E se alguém não conservar, um não conserva, o outro conserva, não é? Cada um é livre. Como sempre dizemos, irmãos, sempre tem aquele que ama a Deus, sempre tem aquele que faz. Irmãos, se existe aquele que não faz, existe o que faz. Porque o reino dos céus é sempre vencedor. E feliz é aquele que faz, feliz é aquele que é fiel, aquele que entende, irmãos, e que é humilde de coração, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque serão vencedores e bem-aventurados. Irmãos, eu paro por aqui, que a Santa Vó Rosa os abençoe. Nós temos mais um hino que será apresentado pelo coro, pelo coral, não é? O nome do hino é Foi Jesus. Fez o bem que nasceu em completa humildade. Que ainda menino seus pais precisaram ir para outro lugar. E a santa doutrina pregou, que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais seguidores.
e a santa doutrina pregou, que curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais seguidores. Conseguiu enviar o Consolador, que junto consigo formaram e dirigem esta Igreja Apostólica. Chegamos ao final da nossa reunião, apenas temos a nossa oração, gratidão a todos
Eu convido os irmãos para ficarem em pé, nós vamos orar e encerrar. Eu irei orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai Celestial, estamos concluindo esse trabalho através desta oração. Tudo para te louvar, tudo para te exaltar, tudo para te agradecer. Também, ó Pai, na esperança de recebermos sempre a sua graça e a sua bênção, e que nos concedes através do seu amado Filho Jesus, o Divino Salvador, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria e também o nosso Santo Irmão Aldo e santos e anjos do seu poder. A nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, ao Senhor e ao Teu Filho Jesus e a todos estes santos que nos amparam, nos defendem, nos protegem. Agora eu peço a Tua bênção para todos os irmãos, de maneira, ó Pai, que estejam bem nutridos, bem fortalecidos e possam continuar firmes nesta igreja, sempre te servindo, sempre te amando, sempre te obedecendo, sempre gozando dos benefícios da vinda do seu Filho e também do seu sacrifício que ele fez, aniquilando o poder da morte através da sua vitória, da ressurreição e de todo o seu ministério, da doutrina, dos ensinamentos e tudo mais. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, abençoe a igreja, abençoe a todos, conhece as necessidades de cada um, porque são sábios, já sabem o que cada um precisa. Então, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, eu só peço, ajude a todos nas suas necessidades, tanto os que estão presentes como estão ausentes, nos acompanhando através da internet, aqueles que estão em casa ou que têm algum problema de saúde, que estão internados em hospitais ou que estejam em recuperação. Abençoe a todos para que recebam saúde e tenham vida no seu corpo e também no seu espírito. Os que colocaram o seu nome aqui estão na caixa com os pedidos de oração. Eu peço por eles também. Santo Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, sabes a necessidade e a intenção de cada um desses que colocaram aqui o nome seu ou de seus parentes ou de seus amigos ou daqueles que pediram. Então, eu peço, tenha misericórdia dessa pessoa, abençoe essas vidas, livra-os do mal, ajuda-os na restauração de sua saúde, se for o caso, ou ajude na solução de qualquer problema, seja qual for, desde que seja justo, porque só faz justiça. Assim, irmãos, a bênção do nosso Deus se consolida em cada coração, e os santos anjos acompanhem para casa e os leve ao seu lar, e fiquem na sua companhia, protegendo sempre, para que sejam felizes e abençoados, e tudo sempre para a glória de Deus, o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e também do Santo Irmão Aldo. Amém.